Olá, queridos alunos, daremos início a mais uma videoaula e a nossa aula de hoje vai abordar o tema Orações Coordenadas. Antes de começar a matéria em si, o conteúdo que eu preparei, vamos relembrar um pouquinho do que nós vimos nas aulas anteriores. Muito bem, nós aprendemos que para comunicarmos precisamos falar textos com sentido completo, sentido absoluto, para que haja uma comunicação, entendimento entre as duas partes. Nós temos dentro da língua portuguesa a frase, a oração e o período. Lembrando, frase é todo enunciado de sentido completo, tá? Ela pode ou não apresentar um verbo. Exemplo, lindo dia. Uma frase nominal, não tem verbo. A oração obrigatoriamente pede a presença de um verbo. Nós podemos transformar a nossa frase, que dia lindo, em uma oração. O dia está lindo. Aí nós temos agora a presença do verbo estar. E por último, nós temos o período, tá? O período necessariamente pede a presença de um verbo também. O período é aquele espaço onde nós iniciamos com letra maiúscula e vai até o ponto final. Isso é um período. O período, ele precisa ter um verbo, senão ele não é um período. Uma frase não é denominada período. Agora, uma oração, sim. Uma oração, se tiver um verbo, ela também é considerada período. O que a gente tem que gravar? Que o período ele começa lá na primeira palavra em letra maiúscula e termina lá no ponto final. Esse espaço de tempo é o período. Eu posso ter um ou mais verbos neste período, tá? Vamos ver o que a gente colocou aqui. Período é o conjunto de uma ou mais orações com sentido completo que giram em torno de um verbo. Os períodos classificam-se em período simples e período composto. Período simples é aquele que apresenta apenas uma oração, ou seja, tem apenas um verbo dentro daquele espaço, entre a letra maiúscula do início do texto e o ponto final. Já o período composto, ele apresenta dois ou mais verbos. Tá? Vamos ver o exemplo. Período simples contém apenas uma oração, apenas um verbo no período. Exemplo que eu coloquei, estude. Período composto contém duas ou mais orações, ou seja, dois ou mais verbos. Exemplo, é bom que ele venha e traga os livros. No primeiro exemplo, uma palavra só completou o meu período, o verbo estudar. No segundo exemplo, a minha primeira oração vai até o primeiro verbo que aparece. E a segunda oração é o segundo verbo. Se eu tivesse um terceiro verbo, seria a nossa terceira oração. Vamos ver aqui no exemplo. É bom que ele venha. É a nossa primeira oração. E traga os livros. Nossa segunda oração. Como é que eu sei quantas orações existem no período? Contando o número de verbos que aparecem nesse espaço de tempo. Se eu tiver um verbo, eu tenho uma oração, um período simples. Tenho dois verbos, então aí eu tenho duas orações num período composto. Se eu tiver 10, 15, 20 verbos, terei uma oração num período composto também, e aí o número de orações ou períodos vai ser de acordo com os verbos que aparecerem. O período, ele se classifica, ele se divide em dois. Ele pode ser período composto por coordenação ou período composto por subordinação. Hoje nós vamos conhecer o período composto por coordenação. Vamos ver qual é a informação. Período composto por coordenação, quando as orações têm sentido completo, mas são sintaticamente independentes. Período composto por subordinação,
quando o sentido de uma ou mais orações depende de outra oração. Isso nós vamos ver no próximo bimestre, tá? Hoje nós vamos, então, dar uma ênfase maior no período composto por coordenação, que é o período composto, tá? Nós não vamos mais trabalhar com frases de período simples, nós estaremos sempre trabalhando com período composto e ele se chama período coordenado por quê? Porque as duas orações ou mais orações que nós vamos ter dentro desse espaço, elas são independentes entre si. Uma não depende da outra, elas existem independentemente daquela outra que vai aparecer. Vamos ver na sequência. Período composto por coordenação. Uma oração é coordenada quando não funciona como termo de outra, e nem tem outra que funcione como termo dela. Ou seja, as orações coordenadas são independentes umas das outras. Uma não tem ligação com a outra, uma ligação sintática, tá, gente? Ela só tem uma ligação de sentido, porém, elas são independentes. Uma sobrevive muito bem sem a outra. O exemplo que eu coloquei. Eu lhe trouxe o livro, mas você não leu. Nesse caso, nós temos um período composto, porque eu tenho dois verbos. Primeiro verbo trouxe, segundo verbo leu. Temos então aqui duas orações, elas são separadas. Vamos separar uma da outra e vamos entender. Primeira oração. Então, eu já falei para você, você vai encontrar a oração encontrando o verbo. Eu tenho um verbo, uma oração. Dois verbos, duas orações. Três verbos, três orações. Cada espaço que contém um verbo é uma oração e um período, tá? Se eu tenho mais de um verbo, então eu tenho um período composto. Nós estamos trabalhando essa situação agora. Nesse período composto por coordenação, porque as orações são independentes, a primeira oração ficou: eu lhe trouxe o livro. Quando eu falo para você, eu lhe trouxe o livro, tem sentido completo. Você entende que eu trouxe um livro para você. Na segunda oração, mas você não leu. Então, nós temos uma segunda oração, que quer dizer que você ganhou um livro, mas não leu. Então, quando eu falo, você não leu o livro, tem sentido completo. Por isso, elas são independentes, tá? Observe. Eu trouxe o livro, mas você não leu. A primeira oração não apresenta conjunção. Já a segunda apresenta conjunção mas. Dependendo da presença ou ausência de conjunção, a oração coordenada pode ser classificada como assindética ou sindética. Lembrando, conjunção são conectivos, são palavras que ligam termos ou orações, tá? No caso, esses termos estão ligando orações, são conjunções. Grave isso porque você vai usar muitíssimo isso daqui para frente, tá bom? Quando a gente trabalha o período por coordenação ou subordinação, nós trabalhamos com conectivos ou conjunções que estabelecem união entre um período e outro, entre um termo e outro. Quando nós estivermos trabalhando um período composto, o coordenado que nós estamos trabalhando agora, nós temos dois tipos de orações coordenadas. As coordenadas assindéticas e as coordenadas sindéticas. É o que nós vamos ver mais ali na frente. Sendo assim, podemos classificar nossas orações. Lembrando que a oração que apresenta conjunção receberá o nome da conjunção que a inicia. Nós vamos ver no próximo vídeo isso. Eu lhe trouxe o livro, mas você não leu. Temos então, eu lhe trouxe o livro, a nossa primeira oração, mas você não leu, nossa segunda oração. Observe, eu lhe trouxe o livro, nós temos aí
Um pronome pessoal do caso reto, eu. Lhe, um pronome pessoal do caso oblíquo. Trouxe o verbo, trazer, o, um artigo e livro, um substantivo. Nós não temos nenhuma conjunção, nenhuma palavra de conexão. Então, nós temos aí uma oração coordenada assindética. O que é assindética? Que não apresenta síndeto ou conjunção. O a é um prefixo de negação, tá? Assindética não tem síndeto, não tem conjunção. No segundo, na segunda oração, deu início assim, mas você não leu. Mas é uma conjunção, você é um pronome de tratamento, não um advérbio de negação e leu um verbo. Então, nós iniciamos a segunda oração com a palavrinha mas, que é uma palavra que pertence à classe gramatical das conjunções, e a conjunção, como eu já falei, é a classe de palavras que liga um termo a outro ou uma oração a outra. No nosso caso, ela está ligando a segunda oração à primeira. Mesmo assim, elas são independentes umas das outras. Tá? Nós já vimos lá no início que quando eu falo você não leu, tem sentido completo. Eu lhe trouxe o livro, você não leu. Uma é independente da outra. E nós temos aqui, então, a primeira oração coordenada assindética, porque não tem conjunção. A segunda, coordenada sindética, porque tem a conjunção mas. Por agora é isso e nós nos vemos no próximo vídeo. Um abraço a todos.